Bateu o desespero geral no pessoal da esquerda e do PT. Hoje, um senador, durante uma entrevista, disse que seria o pandemônio se a direita vencesse as eleições no Senado e colocasse em maioria ali dentro. Pandemônio pra quem, pequena cara pálida? Porque a gente quer saber se não é do jogo, se não é democrático, as pessoas votarem e escolherem o seu espectro político que mais ele representa. Também querem saber uma coisa: impeachment faz parte da democracia ou não? Pois é, a gente vai falar sobre esse trecho. Outro trecho que a gente vai falar também é sobre uma matéria da Folha de São Paulo. Meu irmão, Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos, fazendo um papel de que muito brasileiro tá gostando, tá caindo na graça do brasileiro, tá se fortalecendo cada vez mais para vir como um candidato, seja presidente ou senado. E a grande questão é, gente, mas o Eduardo não vai poder concorrer mais. Não é bem assim não, pequeno gafanhoto. A própria Folha de São Paulo, a Folha, já contou para todo mundo. Ele pode concorrer? Sim. O problema é a venezuelização do Brasil. Aí é que é o problema. Porque se for observar pela Constituição, se for olhar pelas leis eleitorais, os especialistas em direito eleitoral falam: vai lá, Eduardo, concorre aí. É difícil para qualquer um ganhar só fazendo campanha virtual. Mas eu acho que para o Eduardo Bolsonaro não vai faltar gente fazendo campanha e auxiliando o Eduardo Bolsonaro. Inclusive, ele fez um vídeo agora que já viralizou na internet de novo, falando sobre como os Estados Unidos vão observar o Brasil aqui se rolar essa eleição em 2026 com Bolsonaro fora, Eduardo fora e um candidato indicado aí talvez pelo sistema sendo apoiado pelo Eduardo Bolsonaro. Como que fica essa situação? Vamos entender isso? Vamos falar sobre tudo isso que está rolando? Então hoje é dia 2, segunda-feira, vamos trabalhar porque a Janja precisa viajar e esse é o nosso terceiro editorial do dia. É hora do nosso chá da tarde com política. Café tá caro, então tem que ser o chazinho à tarde, né? Vamos falar sobre tudo isso e bora pra cima. Só não esquece de se inscrever no canal. Tenho que conquistar isso de você. Inscreva-se no canal, curta, compartilha. Isso faz muita diferença pro nosso trabalho aqui continuar sendo divulgado pra maioria das pessoas aí. Fechou? Bora pra cima? Então vem comigo. Pois é, meu irmão. Para pra pensar comigo. Poderia o Eduardo Bolsonaro concorrer às eleições mesmo estando fora do Brasil? A resposta é positiva. E se até a Folha de São Paulo está falando que sim, é porque o negócio está ruim para a galera da esquerda. E aí a grande questão é, o Eduardo Bolsonaro venceria como senador da República? Ou mesmo como presidente da República só com atuação nas redes sociais? Tudo é possível em relação à presidência. Agora, como senador, eu não tenho dúvidas que ele leva. Matéria da Folha de São Paulo, publicada pelo próprio Eduardo. Eduardo Bolsonaro pode se candidatar mesmo nos Estados Unidos, diz especialista. A presença física de deputado federal do Brasil para procedimentos de registro de candidatura não é necessária. O filho do ex-presidente pode sair para o Senado ou até para a presidência da República. O conceito de domicílio eleitoral é amplo, não tem relação com residência. Você não precisa morar no Brasil. Diz Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral da FGV de São Paulo e fundador da Abradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Ou seja, é um especialista falando isso aí, né? Não é especialistazinho de internet, não. É especialista mesmo. O Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: alguém duvida que uma eventual ação no STF para barrar minha candidatura poderia cair sobre a relatoria de Moraes? Sim, na democracia inabalável, o ato de se candidatar pode configurar um crime a ser julgado pela Suprema Corte. E sim, o Eduardo Bolsonaro está certo. Então calma. Eu vou te explicar o que está acontecendo, tá? Dentro da lei brasileira, não se exige moradia. Você não tem que ter nem endereço fixo. Você tem o que chamamos de domicílio eleitoral. Tem que ser no mínimo 6 meses, né, antes do pleito eleitoral. O que é domicílio eleitoral? O lugar que você vota. Se você comparece naquele lugar para votar, você tem domicílio eleitoral. Quer ver um exemplo? Eu morava em São Paulo,
Depois eu mudei para o Uruguai, mas eu voto em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Então o meu domicílio eleitoral é no Triângulo Mineiro. Todo ano, ou eu tenho que ir lá, ou justificar o porquê que eu não pude ir. Por exemplo, não, eu estou no Uruguai, eu não estou morando no Brasil. Então eu tenho que justificar o porquê, né, eu não vou votar ou ir lá para votar. Isso é domicílio eleitoral. Uma vez cumprido o requisito do domicílio eleitoral, eu posso fazer campanha até da Venezuela. Mentira, na Venezuela eles... né? Mas eu posso fazer campanha de quase qualquer lugar do mundo. Essa é a regra eleitoral. Domicílio eleitoral é diferente de comprovante de residência. É bem diferente, tá? Então quer dizer que o Eduardo Bolsonaro pode concorrer? Claro, claro que pode. Dentro das regras de direito, se é que ainda vale o direito no Brasil, pode sim. Claro que pode. Agora, para left people, para a esquerda, tudo é possível, né? Vamos lembrar que o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador do Paraná, tentou dar um passa-moleque, candidatou, né? Registrou sua candidatura pelo estado de São Paulo. Ele e a Rosângela Moro. Acontece que nesse meio termo, a esquerda entrou com ação contra o Sérgio Moro, dizendo que ele não poderia, porque ele não tinha residência lá. Já a Rosângela Moro tinha até um apartamento no nome dela. Ela pôde concorrer, o Sérgio Moro não pôde. Estava errado? Estava errado. Tá? Ele poderia concorrer. É diferente do domicílio eleitoral de residência, né? Então, sim, o UOL também repercutiu essa matéria, amplamente possível. Agora, na República Federativa do Brasil, ou das bananas, tudo começa com B de bola, né? A gente precisa entender que eles vão entrar com ação para barrar a candidatura do Eduardo Bolsonaro, se eles não deixarem ele inelegível antes. Inclusive, eu já falei para vocês que há uma possibilidade até do Eduardo Bolsonaro não perder o seu cargo de deputado federal. Seria o Tarcísio de Freitas, ou o Caiado, ou qualquer outro governador, ou um prefeito, dar um cargo de secretário de Relações Exteriores, desde que a legislação do seu estado ou município autorize uma secretaria com um membro sediado fora do Brasil. Tá bom? Bora para a próxima. Seguinte, pessoal, as sanções ao Alexandre de Moraes já são algo que já se conta como certo. O Marco Rubio, que é o secretário de Segurança Pública lá dos Unidos, ele deixou bem claro, nós queremos impor sanções ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ontem, o Lula, dentro da sua sapiência imperceptível, né? Ninguém percebe que existe, acontece que ele falou mal dos Estados Unidos e disse, como pode? Vem esse povo, essa justiça dos Estados Unidos, esse governo dos Estados Unidos, querer sancionar um juiz nosso só porque ele está querendo prender um cara aqui, que não se sabe se é o Eduardo Bolsonaro ou o Alan dos Santos, né? Tudo indica que é por causa do Eduardo Bolsonaro. Mostra uma parcialidade gigante, né? E ainda, né? Ainda vem aqui e eles só sabem matar. Olha a fala do grande estadista que o pessoal falou que ia assumir a presidência em 2023. Pois bem, só que o Mike Lee, que é um senador da República lá dos Estados Unidos, ele falou, olha, eu quero que os Estados Unidos apliquem a pior, mais dura e mais severa pena que os Estados Unidos puderem aplicar para um cidadão estrangeiro que viola os direitos dos americanos ao ministro Alexandre de Moraes. Matéria do Jornal do Meio, tá? Mike Lee reforça a pressão para que o governo dos Estados Unidos aplique a sanção mais severa possível ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. O senador Mike Lee, a esquerda, que é de Utah, tá? A esquerda da imagem reagiu à ordem de Marco Rubio para restringir vistos a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. O parlamentar da Casa Alta expressou que é uma decisão da diplomacia americana. É um bom primeiro passo já. Mas reforçou que no próximo passo deve ser a aplicação da Lei Magnitsky, a mais severa de todas sanções a autoridades não americanas sob prerrogativa do governo.
Abre aspas, eu encorajo o Marco Rubio a acelerar sua análise sobre a possibilidade de sancionar Alexandre de Moraes, fecha aspas, e defendeu que o ministro responda responsabilizá-lo por seus ataques à democracia do Brasil. Eu não sei se vão colocar o Mike Lee, senador da República, no inquérito das fake news, ou nos ataques antidemocráticos, ou vão falar que ele também tinha a ver com o 8 de janeiro. Não sei se vão fazer isso. Mas a grande verdade é que está cada vez mais crescente uma imagem do Brasil, fora do Brasil, de que o Brasil não respeita mais os direitos humanos, os direitos políticos de seus cidadãos. E aí o Márcio Bittar, que é senador da República aqui no Brasil, publicou um vídeo do próprio Eduardo Bolsonaro com a seguinte legenda, o Eduardo faz um alerta grave. Se impedirem Bolsonaro, o mundo passará a ver o Brasil como uma Venezuela. A análise do Eduardo Bolsonaro foi bem interessante. Foi no programa 4x4 do Lacombe, se eu não me engano, tá? E olha só o que foi aqui. Isso daí eu acho que é o que menos interessa. O que mais interessa é esse recado, dizendo que os Estados Unidos não vão tolerar censores, né, pessoas que perseguem opositores políticos, pessoas que violam os direitos humanos. E eu, inclusive, finalizando, temo para que, se nós não tivermos uma recuperação rápida da nossa democracia, da harmonia entre os poderes no Brasil, a gente pode ir para uma eleição de 2026, onde um Bolsonaro inelegível, registrando a sua candidatura, vai mandar para o mundo inteiro uma fotografia igual àquela que a Venezuela deu na sua última, entre aspas, eleição, porque não tem mais eleição lá, né? Onde a Maria Corina Machado tentou registrar sua candidatura, tomou 15 anos de inelegibilidade, botou o Edmundo Gonzalez no lugar dela, e o Maduro, lá como tem voto impresso, eles conseguiram fazer uma contagem paralela. E o Maduro teve que apelar para o seu CNE, que é o TSE lá da Venezuela, para que o TSE falasse, olha, o Maduro saiu vitorioso, vejam só, com 51% dos votos. Lembra um pouquinho até o nosso Brasil, né? E então, para evitar esse sim, um momento de complicações do Brasil ao exterior, um momento que pode ensejar sanções internacionais contra todo o povo brasileiro, é que a gente está tentando dar um freio de arrumação nesse momento aqui, Ana e Lacombe. Pois é. Veja que a denúncia do Márcio Bittar é justamente dizer o seguinte, o recado que o Brasil vai passar é de que o Brasil está se tornando uma Venezuela. É por isso que hoje o Ives Gandra Martins, ele disse, olha, o Bolsonaro precisa nomear um nome logo. Eu tenho certeza que se hoje o Olavo de Carvalho estivesse vivo, ele daria essa dica. Olha, Bolsonaro, indique logo ou o Eduardo ou a Michele, alguém indique logo um nome, mas tem um plano C. Porque esse nome vai se tornar inelegível depois que você indicar. E aí, o recado para o mundo é que o Brasil já é uma Venezuela. E a resposta para o Brasil será a mesma resposta que se deu à Venezuela. Virão sanções ao povo brasileiro. E aí, ainda dá tempo do mercado revidar aqui no Brasil. Isso é fato. E aí, dando continuidade, o próprio Bolsonaro já vai ter que prestar depoimento à Polícia Federal por ações que supostamente o Eduardo Bolsonaro estaria fazendo lá nos Estados Unidos. Que Estado democrático de direito é esse, pessoal? Que doideira é essa? Dá uma olhada nessa matéria do R7. Bolsonaro é ouvido pela Polícia Federal nesta semana em investigação sobre a conduta de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ministros do STF fizeram 2 manifestações que foram publicadas no jornal. A primeira delas, Eduardo Bolsonaro será condenado com certeza. Ora bola, os ministros têm que ser imparcial. Somente depois de apresentação de provas ou sequer aceita a denúncia, o processo começar a ter produção de provas, na sentença é que os juízes vão manifestar e falar, vou condenar, as provas são robustas, ou não vou condenar, você não me provou que esse cara é bandido. É simples assim, é assim que funciona, o Brasil atropela. Antes do Procurador-Geral da República mandar o processo, a sentença já está dada. Que República das Bananas é essa? Outros ministros do Supremo, 5 na verdade, não dá nem para adivinhar de qual turma eles são, disseram que o Bolsonaro terá todos os seus bens bloqueados. Tá, não sou eu que estou falando, foi a Globo que falou e a própria Folha de São Paulo. Agora, o Bolsonaro está indo para prestar depoimento. E aí, o medo de muitos aliados do Bolsonaro é que ele nem saia de lá. E uma ordem de prisão seja expedida contra o presidente Bolsonaro. A grande questão é que se isso acontecer, a caixa de Pandora vai ser aberta.
ninguém sabe o resultado final disso tudo. Abre aspas. A Polícia Federal começa nesta segunda-feira, a partir de ordem do Supremo Tribunal Federal, a ouvir as testemunhas do inquérito que apura a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Entre os depoentes da semana estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias. Olha que coisa, né? É o pinguim dando depoimento contra o Batman. Olha que coisa bonitinha. Eduardo prestará esclarecimento por escrito, uma vez que permanece fora do país. O primeiro a ser ouvido será o Lindenberg Farias. O petista acusa o parlamentar do PL de usar um país estrangeiro para proteger o pai, em ação que, segundo ele, atenta contra a soberania nacional. Jair Bolsonaro deverá estar prestes a prestar depoimento na próxima quinta-feira. Então já tem data. E aí abre-se uma apreensão muito grande aqui se poderá acontecer a prisão do próprio Bolsonaro nesses dias, né? E aí você sabe o que é impressionante? O que é a coisa mais impressionante de tudo? Cara, até o Itamaraty está preocupado com os rumos que o governo e o judiciário estão tomando. Olha essa matéria da Veja. É matéria da Veja, gente. Não é matéria de um jornal mais à direita. É a Veja. Veja, o constrangimento do Itamaraty com ordem para ajudar a investigar o Eduardo Bolsonaro. Olha que absurdo. Olha o que disse um diplomata sobre o que está acontecendo no Brasil de hoje. Ordens rejeitadas. Abre aspas. Não é nossa função apurar passos de brasileiros no exterior. Já foi em outros tempos do Brasil. Responderemos o que está na internet. Responderemos que está tudo na internet. É isso, diz um diplomata referindo-se ao tempo da ditadura militar. Olha isso. Respondendo ao tempo da ditadura militar. Afinal, o que está virando o Brasil, pessoal? Olha que a revista Veja já está denunciando que as modus operandi do judiciário brasileiro e do próprio governo brasileiro equipara-se àquilo que eles tanto combatem, que é a ditadura militar. Pois é, meu irmão. Parece que a imprensa está acordando. E aí, pessoal? Olha essa matéria da Conexão Política. Sanções contra Moraes e outros ministros do STF podem provocar uma ruptura entre o Brasil, diz o The New York Times. Pois é, o The New York Times está se debruçando sobre esse escândalo que está sendo comparado por alguns analistas políticos internacionais ao surgimento de uma nova Venezuela. Ou seja, aqui, na América do Sul, mais um país está se perdendo para o autoritarismo e a ditadura. Uma eventual sanção ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por parte do governo do presidente Donald Trump, pode desencadear uma ruptura nas relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil. A informação foi publicada numa reportagem do jornal The New York Times. Conforme o correspondente do jornal no Brasil, Jack Nickas, tá? Abre aspas. A situação poderia causar uma ruptura diplomática entre as duas maiores nações do hemisfério ocidental. A reportagem externa que Moraes estaria sendo considerado um alvo da Casa Branca após sucessivos embates com o empresário Elon Musk e a Trump Media e Technology Group, empresa ligada ao presidente americano. O indício mais recente de que o ministro brasileiro está sob análise do governo americano seria um anúncio feito na quarta pelo secretário de Estado, Marco Rubio. A grande questão é que até o governo americano, ou o governo brasileiro, Lula, encomendou uma pesquisa para saber se ele entrar na defesa do Alexandre de Moraes não causaria o colapso nas contas públicas aqui do Brasil. Olha o tamanho da doideira. Ou melhor, o colapso dos bancos aqui no Brasil. Das contas públicas, não. Dos bancos aqui no Brasil. Porque os bancos, eles operam pelo sistema SWIFT. O sistema SWIFT é um sistema de código criptografado com que faz que as transações internacionais aconteçam. Todos os países democráticos usam esse sistema SWIFT. Ou seja, quer dizer que se essas medidas forem tomadas pelos Estados Unidos através da lei Magnitsky e aqui no Brasil não for observado, os bancos que não observarem sanções ao Alexandre de Moraes podem deixar de operar no sistema SWIFT
lá dos Estados Unidos. Já pensou o tamanho dessa bomba? Agora, para pensar o seguinte. O governo Lula primeiro recuou, deu sinais de que iria abandonar o ministro Alexandre de Moraes, dizendo, olha, eu não vou responder com retaliação. Mas, por outro lado, o Lula ontem mesmo já sinalizou defesa enfática ao Supremo Tribunal Federal, mostrando que existe um consórcio. Estão juntos, alinhados. Aí a grande questão que coloca agora é, peraí, por quê? Como? É simples. O Lula disse que vai ter que articular muito para que o Senado não consiga maioria. E aí vem um senador da República, da esquerda, dizendo que a função principal agora da esquerda é proteger o judiciário, para que possa proteger a esquerda. Tem algo de errado nisso? Afinal, cadê a historinha da separação dos poderes? Escuta aqui o que o Humberto Costa disse. Pretende continuar no Senado? Qual é o seu projeto político? Sim, o PT, não só o PT de Pernambuco, mas o PT nacional, vai buscar um caminho de tentar se fortalecer no Senado. Nós estamos preocupados com uma possibilidade que pode se concretizar, não creio que seja fácil, mas pode se concretizar, da extrema-direita ter maioria absoluta no Senado Federal. Isso pode ser um desastre para a nossa democracia, porque nós vamos começar com abertura de processos contra ministros do Supremo, rejeição de nomes para o Banco Central, para agências reguladoras, para o corpo diplomático, enfim, pode-se instalar um verdadeiro pandemônio lá no Senado. Então nós estamos numa estratégia de priorizar a eleição para o Senado. E aqueles estados onde o PT já tem senadores vão estar na prioridade. Eu serei candidato, sim, ao Senado. Então, fica claro e evidente que a articulação aqui será para a manutenção dos senadores para proteger os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que terá de gente ficando inelegível no meio do caminho não será um ou dois, serão muitos. Eles vão dobrar a posse. Inclusive, uma matéria da própria Globo News disse que tem ministros do Supremo ligando para governadores e intimando-os a concorrerem para o Senado para protegê-los. Senão, alguma coisa pode acontecer. O caldo pode entornar. São fontes da matéria, a Globo News. Esquisita essa democracia brasileira, não é? Pois é, pessoal. Mas não menos importante, pior do que a democracia brasileira é a gestão petista. Olha essa notícia relativa aos Correios. Essa é para arrancar o dedão do pé. Dá uma olhada. Matéria do Globo. Prejuízo dobrado no primeiro trimestre. E Correios escancaram uma falta de insumos e atraso em pagamento. Tá faltando coisa básica. Tá faltando papel higiênico dentro dos Correios. Então, se você chegar numa agência do Correio e ver que o cheiro não tá lá tão bom, é a gestão Lula, é o cheirinho do governo Lula atuando dentro dos Correios. Afinal, dentro da gestão do Bolsonaro, os Correios mostraram recorde de lucro. Sim, as estatais demonstraram caixa positivo, recorde de lucro e agora, pouco mais de 2 anos, já é recorde de prejuízo. Matéria do jornal O Globo, de extrema direita. Não, mentira. 1,7 bilhão. A crise financeira dos Correios alcançou um novo patamar. A estatal registrou prejuízo de 1,7 bilhão só nos 3 primeiros meses, tá? O que significa mais do que o dobro das perdas apuradas em janeiro a março do ano passado, que foi 801 milhões. Que coisa linda, hein? A divulgação do banco não detalha as causas do desempenho. Eu detalho para vocês. Perda total. PT. Esse é o caso, né? Mas os números da empresa mostram que ela teve o pior resultado para um primeiro trimestre desde 2017. Olha só. A Dilma cai em 2016. Em 2017 ela começa a recuperar. Dilma para trás, de Dilma 2016 até 2002 era Lula. Péssimos resultados. Entra Temer, começa a controlar. Entra Bolsonaro e lucros. Os maiores lucros, recordes. Volta a PT, volta ao escambo, ao rombo de 2017. Mas ainda bem que os analistas não conseguiram dizer
o que está acontecendo com o PT, né? Com o Correio. O que houve para os Correios estarem com prejuízo, né? Vai saber, né? Vamos lá, pessoal. O Ivan Kleber, né? Ele traz uma matéria aqui dizendo o seguinte: se tem uma coisa que a galera da Left People faz, é gogó. Fala, mas na hora de aplicar é tudo o contrário. Aqui no Brasil, se a gente observar, mortes de Yanomamis está crescendo. Feminicídio está crescendo. Mortes da comunidade LGBTQIA+, está crescendo. Ou seja, tudo aquilo que eles prometem proteger, onde eles tocam é como erva daninha. Acaba tudo. Agora, lá nos Estados Unidos não foi diferente, não. O Ivan Kleber traz uma matéria, né, do judiciário, lá dos Estados Unidos, dizendo que a administração Biden recebeu mais de 7 mil denúncias de tráfico de crianças migrantes. Você sabe por que essa turma aí sempre deixou a imigração correr solta? Porque não tem controle. Sequestrar, fazer tráfico de uma criança que é filho de um imigrante e colocar na mão de um abusador, colocar na mão de uma pessoa nefasta, de alguém que vai arrancar os órgãos dessa criança, é muito mais fácil. Olha o que o Ivan Kleber falou aqui, que absurdo. A administração Biden-Harris negligenciou e deixou de investigar mais de 7 mil denúncias de tráfico de pessoas nos Estados Unidos, incluindo crianças que estavam sozinhas, filhas de imigrantes que tentavam entrar nos Estados Unidos. No total, são aproximadamente 65 mil notificações de preocupações de casos como esses. As informações são do Comitê Judiciário do Senado americano, que também divulgou que, desde que tomou posse em janeiro, a administração Trump já processou aproximadamente 28% dessas denúncias, o que resultou em 25 mandatos de prisão, 11 prisões e 3 condenações. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é 2 de junho de 2025. Muito obrigado pela audiência. Vejam só, né? Eles dizem que defendem, que estão preocupados, mas é no governo Donald Trump, do mauzão, é que agora eles estão tomando medidas, né, para alcançar quem são essas pessoas nefastas aí que estão atuando dessa forma. Sabe o que me lembra muito? Muito mesmo aqui no Brasil? O caso Yanomami. Uau! 2023, descobriu-se que o Bolsonaro comia criancinhas indígenas vivas, né, com farinha ainda. Estava na imprensa. Que coisa absurda. Entra o próximo governo, nada foi feito pelos Yanomamis, continua um desastre total a gestão para ajudar aquele povo originário. E hoje ninguém fala mais disso. E a Amazônia? Vamos falar da Amazônia, né? E as girafas da Amazônia? Ninguém vai salvar as girafas da Amazônia? Pelo amor de Deus. Tá crescente, cada vez mais as queimadas, desmatamento. Não tem ninguém trabalhando para resolver o problema. Tem uma ministra do Meio Ambiente que só sabe fazer escândalo e não está fazendo nada para resolver o problema de forma satisfatória para a sociedade. E o resultado final é um bando de artista mamador de Lei Rouanet que não está preocupado com isso. Olha o tamanho da hipocrisia dessa turma da Left People. E aí, o que impressiona é que aos poucos, pelo menos a imprensa está acordando. Demorou muito, mas aos poucos a imprensa está tomando vergonha na cara e está começando a fazer reportagens editoriais que escancaram o absurdo que se tornou aqui a República das Bananas. Dá uma olhada nessa matéria do jornal O Estadão. Como não governa nada, se alguém discordar do Estadão, pode colocar no comentário. Vocês acham que o governo Lula está um governo muito bom, governa muito, está muito bem? Ou você acha que, como o Estadão diz, não governa nada? Como não governa nada, Lula faz comícios, caçando votos antes da hora. Se fosse qualquer um ou outro, teve um que fez até um negócio no 7 de setembro e ficou inelegível, caçando votos, segundo o TSE. Não dava para deixar esse aqui também, não, né? Caçando votos antes da hora, mas tá bom. Como não governa nada, Lula faz comício, caçando voto antes da hora e posando de Messias. Ele queria ser o Jair Messias, né? Pois é, e posando de Messias, como na Paraíba.
onde se apresentou como um enviado de Deus para levar água ao sertão. Você aí que falava que o Bolsonaro falava muita besteira. Bolsonaro fala muita besteira. Pois é, o Lula, né, esse grande estadista, né, assim, com uma capacidade intelectual tão boa quanto a do Biden, o cara simplesmente disse, ainda bem que Deus mandou a seca para vocês. Porque ele sabia que um dia eu ia vir aqui para trazer água para o Nordeste, inaugurando uma obra que ele não fez. Nada. Vocês entendem, né? Que está cada vez mais difícil botar fé e credibilidade no que está vindo dos anúncios do governo. Segundo o editorial do Estadão, é um profeta de Araque. Lula diria Santo Tomás de Aquino que fazer crer que seu governo está no terreno do mistério, isto é, aquele que não explica por meios racionais. Ou seja, é um dogma, né? É um dogma descobrir como é que ainda tem gente que acredita nas falácias, né, que vem do governo lulopetista, que se apresenta por aí. E aí, né, a gente fica até assustado quando vê alguém defendendo fadonhamente um governo de esquerda. Pois é. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Nós vamos voltar, né, daqui a pouquinho, tá? Na hora da janta, põe água no feijão, eu tô de volta pra gente bater mais um papo sobre o que tá rolando na política brasileira, tá bom? Grande abraço e eu vejo você no próximo editorial.